Olá, ótima noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse Falando de Negócios, essa nossa série incrível de lives sobre empreendedorismo e negócios no varejo. Hoje nós vamos ter um tema muito especial, muito bacana mesmo, nós vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre como organizar as suas finanças e ampliar os seus resultados nos negócios e na vida. Se você nunca me viu antes, eu estou aqui toda quinta-feira no Falando de Negócios, sempre às 21h30 no Instagram. E agora trazendo sempre convidados especiais, falando sobre temas relativos aqui ao nosso programa, relativos a empreendedorismo, relativos a negócios no varejo. Então daqui a pouquinho nós vamos chamar o nosso convidado especial. Enquanto isso a gente vai aqui fazer só uma preleção para você poder entender o que significa esse nosso programa, tá certo? Então depois que esse programa acabar, ele fica gravado no nosso canal do YouTube, no IGTV do Instagram e também na página do Facebook. Por isso que eu não fico esperando as pessoas entrarem na live, por isso que eu já começo a live falando, explicando o programa, porque para quem está assistindo gravado, geralmente fica bastante chato. Então, tá certo? Então, geralmente eu já entro falando mesmo. Vamos só situar você a respeito de que vai ser esse nosso programa de hoje, esse nosso tema tão interessante, e daqui a pouquinho já vou chamar o nosso convidado, tá certo? Então, se você acredita que esse assunto é interessante para alguém, aproveita para convidar essa pessoa para poder participar com a gente, já encaminha o link dessa live. Se você está assistindo no vídeo gravado, aproveita para enviar o link desse vídeo também para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus colegas de trabalho, para os seus parentes, para aquelas pessoas que você acredita que esse tema sobre finanças vai contribuir. Lembrando que o tema de hoje é como organizar as suas finanças e ampliar os seus resultados nos negócios e na vida. Vou trazer aqui um convidado especial que é especialista em finanças e que vai nos ajudar a abrir os nossos horizontes, a nos explicar como fazer isso funcionar de verdade, como fazer a gente organizar as finanças e ter resultados cada vez melhores nos negócios e na vida. Só para a gente relembrar um pouquinho desse nosso programa aqui, na semana passada nós falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre os desafios dos empresários nesse cenário econômico maluco que a gente está vivendo, falamos sobre a crise generalizada aí no Brasil, não quero ficar citando aqui o problema em si, falamos sobre mudanças de hábitos dos consumidores, como os consumidores estão agindo hoje no dia a dia, o que eles estão buscando nas empresas, o que eles estão valorizando. Então, se você perdeu a live da semana passada, não fica triste não. É só voltar no canal do YouTube, é só voltar no IGTV aqui no Instagram, é só voltar na minha página do Facebook, tá lá gravadinho para você, disponível para você poder assistir. Realmente foi muito bacana. Falamos sobre as transformações do varejo nessa era digital. Falamos também sobre o fim das lojas físicas. Não fica assustado não, volta lá e assiste, não fica assustado, o fim das lojas físicas. E falamos também no final sobre treinamento, né, sobre a importância do treinamento dentro das empresas, tá certo? Então se você não esteve aqui na semana passada, se você ainda não assistiu o vídeo, corre depois dessa live, corre lá e assiste. Tudo bem, vai ficar gravado, não precisa sair correndo de verdade, mas aproveita que o conteúdo é muito bacana e toda quinta-feira a gente está trazendo convidados especiais para poder ajudar a gente a ampliar esse horizonte, a trocar mais informação, trocar mais experiência e contribuir ainda mais com você. Então vamos entrando logo nesse nosso tema de hoje, vamos falar sobre finanças, né? Já falei para você que vamos falar sobre como organizar as suas finanças e ampliar os seus resultados nos negócios e na vida. Nós vamos falar então desse tema que é importante para todos nós, importante para mim, importante para você, independente se você é um empresário, se você é vendedor, se você é um gestor, um gerente, para todos nós esse tema é muito, mas muito importante. Então, da mesma forma como administrar a vida financeira de uma empresa é muito delicado, administrar a vida financeira pessoal também é, né? Então é preciso muito conhecimento, muito foco, muita capacidade de raciocínio, muita inteligência emocional e uma série de outras habilidades aí. E se tudo isso é um desafio para você, aproveita a live, fica comigo até o final, porque com certeza vai ser muito bacana para você. Hoje eu vou trazer aqui para participar com a gente o Júnior Souza, o Juninho, um cara que é especialista em finanças, é empresário, palestrante, é um cara realmente muito bacana e logo vai estar aqui junto com a gente. Júnior, eu sei que se você já está por aí, manda aqui o convite para mim, clica aí e pedir para participar, para eu poder aceitar aqui a sua presença na live e a gente poder trocar essas informações. Já solicitou, né? Fala, Opa! Fábio. Agora sim. Agora deu. Agora foi, meu amigo. Eu estou escutando você. Vamos lá. E aí, me ouve bem agora? Agora sim. Show, legal.
Eu fiquei bem sem saber se eu te chamar de Júnior, de Juninho, tudo, tanto faz para você. Rapaz, até eu fico meio assim quanto à tratativa, porque eu tenho um nome um pouco longo. O primeiro nome é Luiz, então na lista de chamada escolar todos me chamavam de Luiz. Quando eu fui para o exército, meu nome de guerra virou Nonato. E aí, só que os amigos desde sempre me chamaram de Juninho na rua. Na família me chamaram de Júnior. Então, qualquer um desses aí que você falar, tá em casa e eu vou responder com toda certeza. Então tá bom. Bacana, cara. Gratidão por você estar aqui e por ter aceitado o convite. Fiquei realmente muito feliz de a gente poder estar trocando essa ideia aqui. Você traz um tema que é muito especial realmente, que é importante para todos nós, independente da área em que a gente atua, é sempre muito importante. E eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente entrar no assunto mesmo, contasse um pouquinho de você, do seu trabalho, o que você faz, para quem está chegando aqui ou vai assistir o nosso vídeo gravado, poder entender melhor o porquê que a gente está aqui falando disso. Ah, que bacana. A gratidão é recíproca. Eu agradeço por ter me convidado para a gente falar de um tema tão relevante. Tenho certeza que os próximos minutos serão muito produtivos. Falando um pouco de mim, eu sou o Júnior Souza, tenho 37 anos, sou casado com a Ana Cláudia, sou pai da Melissa e da Gabriela. Basicamente, essa é a parte mais importante da minha introdução, é o que enche o meu peito de orgulho em falar sobre isso. Mas também sou empreendedor, eu estou na área do ensino de idiomas já há 13 anos, sou empresário aqui em Pinda. Eu costumo fazer uma distinção entre empreendedorismo, empreendedor e empresário, porque empreendedor é mais uma forma de se ver o mundo, é enxergar oportunidades, e já estamos há 13 anos nisso. Um pouco antes da crise, aguçou o meu desejo de aprender mais sobre investimentos, sobre finanças. E quando a crise começou, a gente deu aquela desacelerada para entender o cenário que estava demonstrando uma mudança bastante intensa. E ali eu falei, eu quero passar esse período de estiagem que se demonstra ser com algumas habilidades adotadas para a minha vida e maximizadas e otimizadas. Foi quando eu mergulhei de cabeça nessa questão também de investimentos e a partir dali pessoas mais próximas começaram a ver essa diferença na nossa vida. Tudo começou de uma maneira bem despretensiosa e bem natural, mas à medida que pessoas começaram a perguntar, poxa, o que você está fazendo? Você está falando bastante sobre isso, já estou vendo alguns resultados. E você está traficando drogas ou você está aprendendo sobre investimentos, né? E foi quando a gente começou a dar algumas consultorias informais, alguns conselhos, dividir alguns conhecimentos, e não demorou muito para a demanda aumentar e mais pessoas pedirem um pouco de atenção nessa parte, e mais pessoas, e a gente organizou em pequenos treinamentos, e daqui a pouco pequenos treinamentos já não foram mais o suficiente, começamos a alugar espaços maiores, e agora a gente fica feliz em colecionar algumas centenas de relatos de pessoas que evoluíram nessa área tão importante que é a área das finanças, seja ela pessoal, seja ela empresarial. Vale lembrar que isso está intrinsecamente ligado ao ser humano. Não tem como falar de ser humano sem falar de dinheiro, né? Verdade. Eu tive o prazer de participar de um desses treinamentos que você fez. Realmente você manda muito bem. Muito obrigado. Então, bacana, bacana. Cara, eu tô aqui, na verdade, assim, toda quinta-feira, nas últimas 20 semanas, hoje é a 20ª, né? Que legal. Nas últimas 20 semanas, falando sobre empreendedorismo, falando sobre negócios, especialmente voltado para a área de varejo, né? Procurando aí levar alguma mensagem para os empresários, para os gestores de negócio, para os vendedores, auxiliando a melhorar o desempenho deles nos negócios e então melhorar os resultados. E trago então vários temas relacionados a esse universo, né, de empreendedorismo, esse universo das empresas. E quando a gente vem falar de finanças, que é a sua área, eu vejo que isso abre o leque, né? Porque isso interfere na nossa vida de diversas formas, né? Não é só para o empresário, não é só para o vendedor, não é só para o gerente. Isso é um assunto que interessa para todo mundo e impacta a gente em tudo, né? Então, só que eu vejo que existe uma carência muito grande no Brasil de conhecimento sobre isso. A gente não aprende isso desde pequeno, a gente começa a aprender isso depois de burro velho, e aí já bateu muito a cabeça, né? É verdade. E aí eu queria que você falasse tudo isso, cara, sobre essa falta da educação financeira, o que a gente poderia fazer para melhorar isso. Legal. Hoje tem um cara chamado Daniel Kahneman, que ele é aclamado como talvez o maior psicólogo vivo. E Daniel Kahneman, ele
acaba misturando essas duas especialidades, essas duas matérias, esses dois assuntos, que é psicologia e economia. Não é à toa que ele é o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2002. E o tema, o assunto desse prêmio foi a nossa saúde dos relacionamentos como um todo, como a gente se relaciona com o mundo a partir da saúde da nossa carteira, a partir da nossa saúde financeira. E é só fruto de observação, a gente já vai constatar a mesma verdade. Quando a gente está bem financeiramente, a gente tem mais paciência, as coisas são mais tranquilas, o dia fica mais bonito, o bom dia ele é mais verdadeiro, os filhos são menos bagunceiros, só são cheios de energia, mas basta a nossa carteira estar vazia para a gente perceber que a esposa está menos bonita, que a paciência já se esgotou, que o bom dia não está tão bom dia assim. Então, vale lembrar que, por mais que a gente tente romantizar algumas coisas e falar, não, isso não é importante, está intrinsecamente ligado a nós, né? Então, esse assunto finanças é de extrema importância, e aí quando a gente vai, já dando sinais para onde a gente vai caminhando a conversa, isso vai afetar diretamente também a nossa produtividade. Quando a gente está bem financeiramente, a gente vai produzir melhor também. Tem aquela questão, bom, quando a faca está no meu pescoço e eu tenho que apresentar resultado, já é questão de sobrevivência. Uns, sim, conseguem apresentar um pouco mais de resultados, mas outros descem ladeira abaixo. Mas a sua pergunta, que fala sobre educação financeira no Brasil, por ser tão carente, ser tão pobre, eu acredito que existem alguns sinais que nos levam a chegar a algumas respostas sobre isso. A gente tem a questão cultural mesmo, né? Porque nos ensinam na escola a descobrir qual que é o nome do país do outro lado do globo e qual que é a capital desse país, e não que nos ensinam sobre isso, a gente tem que decorar isso para passar numa prova. Então a gente acaba meio que no subconsciente entendendo que isso é mais importante do que tratar com o seu próprio dinheiro, por exemplo. Não nos ensinam oratória, não nos ensinam negociação, não nos ensinam vendas, e tudo isso então já tem um problema de base ali na escola, né? Mas anteriormente à escola, a gente consegue ver que esse buraco é mais embaixo, que esse problema é um pouco mais profundo ainda, a raiz é um pouco mais profunda, porque a gente fala muito pouco sobre o tema, e o que a gente fala pouco, a gente adquire pouco conhecimento, e por ter pouco conhecimento, a gente comete mais erros. E, infelizmente, alguns erros acabam nos acompanhando por uma semana, por um mês, e alguns deles acabam nos acompanhando pelo resto da vida, né? E esses erros, eles são frutos de atitudes, de ações, e às vezes a gente para por aí. Mas se a gente cavar um pouco mais fundo, a gente vai descobrir que essas ações foram frutos de outras coisas, como pensamentos, como sentimentos, que nasceram a partir de crenças. Aí eu entro em uma palavra muito importante, que nos dá sinais de ser a causa da nossa pobreza de conhecimento sobre finanças, que são os famosos paradigmas, né? Então, paradigmas, para quem não sabe, são arquétipos, caminhos mentais, crenças, caminhos que o nosso cérebro aprendeu a fazer a partir de experiências que a gente viveu lá atrás. Então, o que a gente viveu lá atrás sobre finanças? Primeiro, praticamente a gente não viveu, falava-se muito pouco sobre isso. E muitas pessoas tiveram o desprivilégio de ouvir frases que marcaram o seu subconsciente de que dinheiro não é tão bom assim. Né? De quem fala sobre dinheiro é mesquinho, é snob, ele é pouco espiritualizado, ele é pouco evoluído, ele é agarrado aos bens materiais, e alguém só se fez rico porque passou alguém para trás, e para alguém enriquecer, alguém teve que empobrecer. E que o dinheiro pode não trazer felicidade, e eu acredito nisso, realmente não traz, mas o problema é que a gente acaba às vezes romantizando a pobreza, e aí ao invés de desvencilhar disso, a gente dá coloca panos quentes e fala assim, não, mas dinheiro não é tudo na vida e tal, até porque o dinheiro ele pode comprar uma casa, mas ele não compra um lar. Tá bom, mas se você não tiver onde colocar a sua família, o seu lar vai estar um pouco conturbado. O dinheiro ele compra o remédio, mas ele não compra a saúde. Tá bom, mas quando você ficar doente, você vai precisar comprar o seu remédio. E por mais que pareça coisa tola, isso muitas vezes nos acompanha o nosso subconsciente, e a gente começa a ter reflexo desse tipo de crença, aprendido lá na infância e sem perceber. Aí, às vezes, as pessoas participam de um treinamento, como a gente costuma fazer, as fichas começam a cair, e às vezes as pessoas até trazem à tona memórias da infância. Olha só, a minha mãe sempre me falava isso. Lendo um livro muito interessante, que é Os Segredos da Mente Milionária, eu lembro de 2 exemplos que o autor cita,
de uma garota de 13 anos que presenciou a briga dos pais. E os pais só brigavam por um motivo: finanças. E numa dessas brigas, o pai tem um ataque cardíaco fulminante, cai no colo da garota, a garota tenta uma ressuscitação cardiopulmonar e ele morre no colo dela. Depois de muitos anos descendo ladeira abaixo na sua vida financeira, diante de um terapeuta, ela entende que todas as vezes que ela tinha dinheiro, além da sua sobrevivência, o subconsciente dela trazia à sua memória aquele pavor de que uma tragédia estava para acontecer por causa daquela experiência. Esse é um exemplo muito forte, mas tem tantos outros que estão guardados na nossa memória, e às vezes a gente não quer ter, por exemplo, a desaprovação de um ente querido dos nossos pais que nos ensinaram que dinheiro não é tão bom assim. E aí todas as vezes que a gente tem dinheiro, além do necessário, aquela desaprovação vem no nosso subconsciente e acaba nos sabotando novamente. Então é um mix de coisas. Nossas experiências, nossas crenças, até a mesma parte religiosa. A gente está num país majoritariamente cristão, e eu faço parte dele, mas muitas vezes, quando você lê superficialmente alguns textos, você tem a impressão de que o dinheiro não é bom, porque ele corrompe o ser humano, mas isso não é verdade. Ele, na verdade, amplifica o que está dentro de nós. Então, se dentro da gente mora bondade, piedade, caridade, ajuda ao próximo, isso aí vai ganhar escala e você vai alcançar cada vez mais pessoas, e pessoas esperam que a gente se resolva financeiramente para que a nossa bondade também os alcance. Que é bem diferente do judaísmo, por exemplo, que a gente vê numa cerimônia de Bar Mitzvah, por exemplo, que é a passagem da infância para a vida adulta aos 13 anos. Nessa cultura, uma cerimônia, o garoto, ele com 13 anos, ele recebe muitas coisas nessa cerimônia, ele passa a ter obrigações com aquela comunidade, e dentre algumas coisas que ele recebe é dinheiro. E a partir dali, ele começa a ser ensinado como administrar o seu dinheiro. Então, a gente não tem um privilégio de ter nascido numa cultura que nos ensine desde tão cedo essa importância do dinheiro. Mas fato é que a gente colhe consequências disso o resto da vida. Verdade. Cara, quando a gente escuta falar isso que tá dizendo aí agora, a gente geralmente vê algumas pessoas meio que torcendo o nariz, meio céticos a respeito disso. Fala assim, eu não penso assim, eu não acredito nisso, eu já ouvi isso, mas isso não faz a menor diferença. As pessoas não param para pensar, ou muitas vezes nem têm informação, de que somente 5% da nossa atividade cerebral é consciente. 95% é inconsciente ou subconsciente. Então você armazena muitas informações o tempo inteiro. A gente está aqui olhando, está vendo pela visão periférica um monte de coisa, está ouvindo outros sons, está vendo muitas cores, está ouvindo um monte de coisa, mas nem percebe. E assim também é em todas as coisas. A gente lê coisas, a gente vê coisas na TV, a gente ouve coisas das pessoas, isso fica guardado lá dentro e a gente não tem nem noção disso. Exato. Isso vai influenciando o nosso comportamento, a maneira da gente tomar as decisões, a gente não faz a menor ideia. E aí muitas vezes torce o nariz achando que isso não faz sentido. Onde já se viu isso? Não, eu não fico pensando isso. Você não pensa conscientemente, mas vem lá de trás, né? É como você falar, eu não acredito na lei da gravidade. Tudo bem você acreditar ou não, mas você vai sofrer consequências dela. Então, vou pular do prédio porque eu não acredito na lei da gravidade. Cara, se você pular, você vai morrer, porque ela existe. Então, tudo isso que você falou é bem verdade, e às vezes você ressignificando alguma coisa, você já começa a colher benefícios, ou passa a acreditar que é possível sair de uma situação, a evoluir e tudo mais a partir desse ressignificado que pode acontecer. Verdade. Cara, agora, trazendo esse nosso assunto aqui mais para o campo do pessoal que é empreendedor, do pessoal que trabalha com vendas, que tem uma certa dificuldade, que é peculiar do setor, né? Que é você não ter uma renda fixa, específica, não ter um salário fixo no final do mês, você não sabe exatamente quanto você vai ganhar quando o mês terminar, não sabe se você vai pagar as contas a não ser que você produza. Assim é a vida do empresário, assim é a vida de um gerente, assim é a vida de um vendedor. Como então, cara, que essa pessoa pode se organizar a tal ponto de ver com esses altos e baixos de faturamento, de não saber quanto vai ganhar? Como é que eu posso me programar? Como eu posso saber que eu posso ou não lidar com certo tipo de despesa se eu não sei quanto eu vou ganhar? Como é que você vê isso e que dica você pode dar para essa galera? Legal, essa é uma excelente pergunta e muito pertinente para o seu público, né, que vai assistir e está nos assistindo agora.
Bom, às vezes a gente cai numa certa cilada. Quando a gente está falando desse tipo de profissionais, a gente está falando de profissionais liberais, a gente está falando de autônomos, a gente está falando daqueles que têm maior porcentagem dos seus proventos, frutos de comissionamento, de bater metas e tudo mais, né? E você está correto nessa interpretação, eles não têm a exatidão da sua receita, mas muitas vezes isso nos puxa a não querer ter uma exatidão das nossas despesas também. Sendo que o caminho tem que ser o contrário. Se eu não tenho exatidão de quanto entra, agora eu tenho que controlar, ser mais ferrenho ainda com o controle das minhas despesas. Porque, pelo menos, eu tenho metade dessa equação do meu lado quando eu tenho a exatidão dessas despesas. Quando eu não tenho nenhuma das duas, realmente eu estou às cegas. E a chance de dar errado é grande, porque a gente vai estar dependendo da sorte para que tudo dê certo. E a vida nem tudo dá certo, nem tudo dá certo sempre, uma hora alguma coisa dá errado. Se você não tiver feito a sua lição de casa, vai realmente dar errado. Então, a primeira dica que eu dou é um controle rigoroso das suas despesas. Isso você não pode abrir mão e isso não tem como falar que não tem como fazer. Porque você consegue vislumbrar ali o seu ano, e eu costumo fazer assim, eu pego o ano todo, as minhas necessidades de despesa do ano todo, e eu tento dividir isso por mês, para eu me programar em cima daquilo. Aí talvez uma boa dica para isso seria você pegar o seu pior mês, os seus meses de baixa, e você pode tirar ele como sua referência. Essa é uma das maneiras. Ou você pode também mapear o seu ano e você tirar uma média daquilo e a média passa a ser a sua referência. Eu acredito que quando você tirar a média como referência, você se vê um pouco mais encorajado a pegar o seu padrão de vida e subir um pouquinho mais. E você pode estar se expondo um pouco mais ao risco. Então, para ser um pouco mais conservador, eu acho interessante pegar o seu mês de menos entrada e estabelecer ele como sua referência para estabelecimento de padrão de vida. Então, você vai ter todas as suas necessidades básicas, tudo que você precisa ali. E aí, você pode começar a fazer um equilíbrio entre as suas necessidades, além das necessidades básicas, a partir dos meses que são melhores que aquele que você colocou como referência. Então, meses bons, o que eu faria era começar a construir a minha reserva de emergência. Para quem ainda não ouviu sobre esse tema, reserva de emergência é uma quantia em dinheiro correspondente a cada mês que você precisa para sobreviver, você e sua casa. Então, à medida que você vai acumulando meses, significa que a sua reserva de emergência está sendo mais robusta. Metaforicamente falando, é você estar construindo um muro de proteção em torno da sua casa, da sua família, para quando um evento fruto de volatilidade, por exemplo, acontecer, você não vai ser pego de surpresa e isso vai preservar algo importante chamado sanidade mental. Você não vai recorrer a agiotas, a bancos com juros absurdos, isso vai resguardar você e a sua casa. Então, nos meses que vão além da sua necessidade, você já começa a enriquecer a sua reserva de emergência. E ali, seguindo esse mesmo raciocínio, eu acho interessante nos meses de alta, você já começar também a fazer um provisionamento. Provisionamento é pegar o dinheiro que já tem um destino para aqueles destinos que não aconteceram no mês, mas a gente sabe que vai acontecer. Então tem gente que só lembra do IPVA em janeiro, mas espera aí, cara, já faz quantas décadas que você tem que pagar IPVA, não é verdade? Então nesses meses de alta você vai provisionar um dinheiro para o seu IPVA, você vai provisionar o dinheiro para a rematrícula do seu filho, você vai provisionar o dinheiro para algum evento que vai acontecer no futuro e que você sabe que você vai precisar daquilo. Feito tudo isso, você meio que matou as suas necessidades, você foi responsável com você, com sua família, com o seu dinheiro. A partir daí, todos esses valores alocados em suas determinadas categorias, os próximos meses você pode continuar engordando e enriquecendo a sua reserva de emergência, como você pode também destinar como recompensas para você. Às vezes você quer trocar o seu carro, às vezes você quer reformular alguma coisa na sua casa, às vezes você quer comprar um celular novo, aquilo vai aumentar a sua produtividade e tal. Então, mas você percebe que essa minha linha de pensamento, de raciocínio, ela tem algumas prioridades, alguma ordem lógica de acontecer. E essa parte da recompensa vem depois de ter sido responsável, porque aí sim você é digno, você merece recompensa porque você fez a lição de casa muito bem feita. Então eu acho que é isso.
Exatidão nas despesas, nivela o seu padrão de vida como referência no mês mais baixo. A partir daí, começa a enriquecer reserva de emergência, aloca os valores que estão certos de acontecer, mas não acontece agora no presente, e depois recompensa. Isso que a gente está falando agora tem tudo a ver com uma frase que eu ouvi uma vez que eu nunca esqueci. Diz que as nossas demandas elas vão ser sempre infinitamente maiores do que os recursos, independente de qual seja a nossa realidade. Porque a gente tá sempre querendo um algo mais, e não tem nada de errado com isso. Né? Então, se a pessoa tem uma faixa salarial lá de um salário mínimo, um pouco mais de R$ 1.000, ela sempre almeja, de repente, lá ganhar 1.500, ganhar R$ 2.000. Se ela já ganha R$ 2.000, obviamente ela já equilibrou sua vida dentro desses R$ 2.000, mas existem demandas não atendidas e ela almeja receber 2,5, 3. Quando chega nos 3, a mesma situação. Ela já está equilibrada naquela situação, naquele patamar de vida, mas ela almeja ganhar 3, 4, 5 e assim vai indo. Então a pessoa vai sempre utilizando praticamente toda a renda dela, a maioria das pessoas, e está sempre buscando algo mais. E esquece disso que você está falando aí, né? De você provisionar o que vem pela frente, de você fazer uma reserva financeira, de você poder criar esse muro, criar essa proteção. Então, e quem tem esses altos e baixos no faturamento, que é o caso dos profissionais liberais, que é o caso dos vendedores, se não organizarem muito bem esse fluxo, daqui a pouquinho eu vou tocar nesse assunto de fluxo de caixa, acaba realmente tendo dificuldade lá na frente, né? Tendo que recorrer a empréstimo de banco, ou de repente a agiota é muito mais complicado, ou pagar parcialmente a fatura do cartão de crédito, e aí ladeira abaixo. É verdade. Citando um pensador, John Maxwell, que ele é um palestrante, pensador americano, ele fala uma palavra muito interessante, uma frase muito interessante. Se você não disser para o seu dinheiro onde ele deve ir, você vai ter que perguntar para onde ele foi. E quantas vezes nós perguntamos, onde foi parar o meu dinheiro? Cadê o dinheiro que estava aqui? Então não existe dinheiro sem destino. Porque se não tiver dinheiro, se o dinheiro não tiver destino, ele vai virar alguma recompensa, ele vai virar algum móvel novo, ele vai virar alguma coisa que você não tinha necessidade agora. Então é muito importante cada centavo que entra na sua carteira ter um destino certo. Então, esse é para transporte, esse é para provisionamento, esse é para isso, esse é para aquilo. Esse não tem destino? Então, ele tem destino. Ele vai enriquecer sua reserva de emergência. Eu já tenho reserva de emergência suficiente, então ele pode virar uma reserva de oportunidade, porque na crise o dinheiro não some, ele só troca de mãos. E, como diz o famoso ditado, alguns choram, outros vendem um lenço, né? E normalmente quem tem dinheiro, quem tem um caixa robusto, esse meio que manda na negociação. Então é muito importante. Outras pessoas falam assim, olha, você não tem que se importar com quanto que você gasta, você tem que aumentar sua receita. Porque se eu custo 20, por que não procurar meios para eu começar a ganhar 30? Esse pensamento, ele está certo. Porém, ele tem uma pequena variável, é que a gente é insaciável. Se a gente ganha 20 e a gente não se controla com 20, a gente pode passar a ganhar 50, e se não tivermos aprendido a nos controlar lá atrás, a gente vai ser descontrolado aos 50. Daqui a pouco você vai ganhar R$ 100.000 e você, se não aprendeu a se controlar, você ainda vai estar descontrolado. E só tem uma coisa, eu costumo dizer assim, só tem uma coisa que é pior do que perder o emprego para aquele que já ganha seus R$ 20.000. As pessoas falam, sério? Eu falei, sim. É ele ter um aumento e começar a ganhar R$ 22.000. Porque aí a altura do tombo é mais alta, e mais alta, e mais alta. E de repente, como pessoas que eu já conheci e já dei consultorias, dos R$ 25.000 perde emprego e os 25 se transformam em 0 por mês. Aí é um grande problema. Então, até a filosofia do estoicismo, né? Se coloca em situação de desconforto e aprenda com ela, porque quando a vida real te colocar no desconforto, você já está um pouco treinado para lidar com a realidade. Verdade. Você falou um pouquinho agora há pouco a respeito, né, do quanto influencia na nossa vida se a nossa situação financeira não estiver bem. Eu queria aprofundar um pouquinho mais isso. Legal. Porque a gente escuta muito a respeito de a gente ter que separar a vida profissional da vida pessoal. Uhum. Só que isso é uma linha muito tênue, né? Porque, na verdade, nós temos diversos papéis, mas nós somos uma pessoa só. A gente tem o papel de pai, de filho, de irmão, de amigo, de colega, de profissional. E você tem diversos papéis, mas você é um só. Sua cabeça é uma só.
Embora a gente brinque com a história de que tem um monte de caixinha na cabeça, principalmente do homem, o fato é que é uma coisa só. Sim. E aí a gente não consegue separar 100% todas as emoções, 100% a questão psicológica, 100% os impactos disso. Né? Então, como é que você enxerga mais profundamente o impacto, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a questão das finanças pessoais? Quanto isso interfere nas duas coisas? Se você não cuidar das suas finanças pessoais, o quanto isso interfere no seu trabalho e vice-versa. Se você não cuidar das finanças da empresa, no caso do empresário, como isso afeta a vida pessoal dele? Legal, ótima pergunta. Eu até divido com você a experiência que eu tive no início da nossa empresa, e essa separação entre caixa pessoal e empresarial, ela fica um pouco mais difícil quando você está num negócio mais embrionário, está no começo do negócio, você ainda não tem fôlego financeiro para isso acontecer, mas é de extrema importância que isso aconteça o mais rápido possível, essa separação, essa divisão. Porque o primeiro a perder com isso é o negócio. O segundo a perder é você, porque você é o dono do negócio. Então, quando eu fui lá para a Volta Redonda, quando a gente começou a empresa, na verdade, 2 anos depois de começado, a empresa conseguiu um tamanho a ponto de eu sair da indústria onde eu trabalhava e ir para lá. E aí, minha esposa e eu, motivados por algo muito benéfico, né? A gente queria que realmente que nós fôssemos o mínimo pesado possível para a empresa, não queríamos ser peso para ela, então a gente falou o seguinte, a gente falou, olha, nós não vamos ter salários, nós não vamos ter prolabore e a empresa vai simplesmente nos sustentar. Só que existe algo muito importante chamado referência. E quando você não tem referência de quanto você tem, quando você não tem, como eu falei lá, pegue o pior mês e coloque como referência, a gente acaba vivendo. E aí a gente viveu e a empresa foi pagando as nossas demandas de alimentação, de transporte, de vestuário e tudo aquilo pertinente ao ser humano. E a gente não tinha referência, a gente foi vivendo, meses depois, a gente falou, peraí, vamos somar esse negócio, por que a gente não sabe quanto que a gente está gastando? E aí eu caí de costas praticamente, eu vi, puxa, isso é muito além do que eu necessito para viver. Então, a nossa intenção benéfica acabou não tendo efeito algum, na verdade teve o efeito contrário, porque eu passei a ser mais pesado para a minha empresa do que se eu tivesse simplesmente estabelecido um prolabore e eu viveria a partir dali. Então, a gente vê que é muito importante isso, essa referência. Outro malefício que você vai trazer para a sua empresa é que você vai estar sujando o caixa da sua empresa. Sujando no sentido que as suas despesas, as suas demandas vão estar misturadas com a da empresa. E qual que é o problema disso? Você vai perder muitos indicadores importantes, como margem de lucro, margem bruta, margem líquida, rentabilidade. Com isso, você vai perder qualquer tipo de possibilidade de enxergar uma projeção que esteja mais adequada com a realidade, e aí você mesmo vai perdendo a mão, tanto nas finanças pessoais quanto nas empresariais. E aí eu dou algumas dicas. Então, a primeira coisa, estabeleça um prolabore assim que possível, e a partir desse prolabore, viva diante dele. Eu vou ser muito sincero, minha esposa e eu, nós estabelecemos um prolabore, e a gente anda num carro que é aquém do que a gente poderia andar. A gente mora num lugar que é aquém da onde a gente poderia morar, porque as nossas prioridades são outras, né? Tem até um influencer de investimento mais famoso aqui do Brasil, que ele colocou uma frase muito bacana que eu peguei para mim, que é menos status e mais extrato. E aí, uma boa hora para você sangrar, digamos assim, um pouco mais a sua empresa, ou melhor, você ser premiado por ela, a hora mais pertinente é a divisão de lucros lá no final do ano. Aí ali você vai tirar uma porcentagem maior se a sua empresa teve lucro. Eu acho que isso é muito importante porque tem duas coisas, tem o seu CPF e tem o seu CNPJ. Nós optamos em ter um CNPJ mais robusto do que o nosso CPF. Porque eu entendo assim, se o muro que eu construí em torno da minha casa, da minha família, chamada reserva de emergência, ele não foi o suficiente para me proteger de um evento da vida, algo que aconteceu, alguma crise muito robusta, e essa crise penetrou esse muro, eu ainda tenho um CNPJ que é mais forte que eu para recorrer. Quando o contrário acontece e o meu CNPJ é fraco, de tanto que eu sangrei, de tanto que eu vivi meio que parasitando, embora seja seu, é sua prioridade, é seu, então você pode fazer isso.
quando vem uma crise e o seu CPF não aguenta e você recorre ao seu CNPJ, você não tem mais onde amparar por conta disso. Além de algo mais importante ainda, às vezes você tem que começar a se desfazer dos bens que você conquistou ao longo de uma vida para injetar na sua empresa e para aportar novamente para tentar resgatá-la. Aí o seu moral vai lá embaixo, aí desestabiliza também a família, aí os filhos ficam chateados. Então, eu acho que é interessante, marque uma referência, o máximo possível. Separe as coisas, marque uma referência, crie um prolabore e a partir dali viva de acordo com aquilo. Sem contar um outro risco das pessoas que misturam isso, que eles acabam perdendo de vista até que o BO chega, digamos assim, que é o risco fiscal. Porque às vezes você está ali, está declarado que eu ganho R$2.000, só que eu sangro a minha empresa todos os meses e o meu custo de vida está lá de R$15.000. Uma hora alguém vai querer entender por que essa conta está tão discrepante assim. Então, não é agradável falar que eu só tenho isso para gastar. Mas pensando na sua empresa, preserve a sua empresa, porque os bens da sua empresa também são seus e você vai estar agindo ao seu próprio favor fazendo isso. Eu costumo dizer que o caixa da empresa não é só a carteira e nem vice-versa. Né? Perfeito. A carteira não é o caixa da empresa. Perfeito. É curioso. Eu fiz um levantamento um tempinho atrás a respeito dos principais problemas que são encontrados na maior parte das micro e pequenas empresas no Brasil. Esse levantamento, eu acabei depois escrevendo um e-book sobre esse assunto. Tinha na época, se não me engano, se não estou enganado, eram 59 problemas relatados. Se não era 59, eram 49. Mas um dos que ficou mais destacado ali foi justamente esse. O de misturar o caixa pessoal com o caixa da empresa. Você não conseguir enxergar onde acabam as suas despesas pessoais e onde começa a empresa. É tirar do caixa para poder pagar a escola do filho, aí lá e tirar do caixa para poder abastecer o próprio carro, e lá e tirar do caixa para poder comprar um material escolar, ou então tirar da carteira para poder pagar o fornecedor, e aí vira uma bola de neve que você não sabe para onde está indo. Exato. E perder indicador é muito grave, cara, porque às vezes a sua empresa está bem, você acha que ela está mal. Ela está bem, mas você que está sugando ela. E às vezes você encerra um sonho, por exemplo, vou encerrar essa empresa porque não está dando certo. Na verdade, ela estava dando certo, era promissora para dar mais certo ainda, mas essa confusão na administração financeira provoca isso. E você perde totalmente a mão e você começa a viver de uma maneira sem referência, além das suas possibilidades. Viva aquém do que você pode viver, porque mais importante do que as pessoas estão vendo é você entender o quanto você está bem ou mal financeiramente. Deixa os outros pensar o que eles quiserem. E querendo ou não, a empresa ela precisa de reinvestimento. Né? Ela precisa aprimorar, ela precisa renovar equipamento, ela precisa renovar visual, ela precisa fazer uma série de investimentos e muitas vezes não sobra caixa, porque o empresário acaba usufruindo mais do que a empresa poderia dar para ele naquele momento. Ele acaba quebrando a empresa sem saber. Exatamente. E quando acontece uma crise de 100 em 100 anos como essa que a gente está vivendo, a força da correnteza é tão grande que acaba levando embora tudo, empresa, vida pessoal, e porque as pessoas não fizeram a lição de casa, digamos assim, e separado as contas. Volto a falar, não é agradável quando tem alguém falando para você, você não pode fazer isso, é seu, mas não é seu agora. Ainda que esse alguém seja a voz da sua consciência, você tenha fortalecido tanto a ponto de ter crédito com ela e obedecê-la. Né? A gente quer falar, não, a empresa é minha, eu faço o que eu quiser, mas as coisas não são assim. Você pode até fazer, mas ninguém vai te livrar das consequências de ter feito o que você queria. Verdade. Eu falei para você agora há pouco, eu ia falar um pouquinho mais sobre fluxo de caixa. Né? A gente já falou algumas coisas que tem um pouco a ver com isso, falando principalmente da questão do fluxo mais pessoal, né? Estava falando a respeito de administrar as contas da casa, se guiando por meses mais embaixo. Mas no caso da empresa, cara, como é que dica você pode dar? Porque nem toda empresa consegue realmente administrar um fluxo de caixa e fazer esse provisionamento na empresa, assim como deve fazer em casa. Para a empresa, você enxerga que é diferente a maneira de administrar isso? Com relação ao que você falou agora há pouco da vida pessoal? Como é que o empresário que não tem essa habilidade para fazer a administração de fluxo de caixa pode lidar e aprimorar isso? Eu acho que a dinâmica ela é parecida, a gente só vai ajustar alguns pontos da realidade de cada um. A gente inicia o ano sabendo que a gente vai precisar separar dinheiro, provisionar dinheiro para novas contratações, a gente vai precisar provisionar dinheiro para aquisição de novos materiais,
a gente vai precisar de provisionar dinheiro para marketing, propaganda, campanhas, a gente vai precisar de dinheiro para investir em tecnologia, para treinamento, tudo isso. O problema é quando a gente não entende ou a gente não quer enxergar que a gente uma hora vai precisar desse dinheiro. Então, talvez, se você ainda não tenha a realidade do ano que ainda vai acontecer, você pode ter os anos passados como referência, aí volta aquela palavra referência em tudo que a gente está falando. Ou até mesmo o seu desejo, o que você quer fazer. Então, quando eu inicio o ano, eu já sei que eu vou ter 4 grandes campanhas no ano, isso adequado à minha realidade, ao meu mercado, à minha demanda e tudo mais. Então, eu tento entrar o ano vislumbrando aquilo que já vai acontecer. Então, se eu tenho um fluxo de caixa X, eu tento adequar as minhas 4 campanhas dentro disso. Depois que eu categorizei cada coisa, então a parte de marketing, a parte de custo com vendas, aquisição de material e tudo mais, eu separei essas categorias. Agora eu vou começar a dar valor a elas, o que a gente chama de orçamento. Então eu vou colocar alguns valores, criar orçamentos para cada uma delas. E aí, ao longo que o ano vai passando, eu vou entendendo se funcionou aquilo que passou e eu vou projetando para aquilo que ainda vai acontecer. Agora, quando o camarada ele entra no ano, o seu exercício acontecendo, no escuro, aí fica difícil realmente dele acertar alguma coisa, ele vai depender da sorte, volto a falar, ele vai depender que tudo dê certo, mas na vida real nem tudo dá certo. Então, eu acredito o seguinte, você tem que mapear o seu ano a partir do que passou e vislumbrando o que pode acontecer. Beleza. Eu falei para você, quando eu te convidei para participar aqui, que dentro das coisas que eu enxergava aí, o fato de que, como você está na área de serviço, né, prestação de serviço, se você não tiver uma especialidade na questão do atendimento, você não prospera. Só que nem todas as ações que a gente faz precisam de um grande investimento. O que você costuma fazer com a sua equipe de atendimento para poder aperfeiçoar esse trabalho, sem que isso requer um grande investimento, que possa ficar como dica para quem está assistindo a gente? Legal. Essa parte de comercial e atendimento, ela é a mola propulsora de qualquer negócio. Até porque quem não vende, quebra. Eu falo que existem 3 tripés que sustentam o negócio, que é o atendimento, que é a parte comercial, é a parte administrativa, e aí se a gente ramificar isso, a gente vai ter RH, a gente vai ter financeiro, a gente vai ter, enfim, tantas outras coisas, e a parte operacional, que é a sua atividade fim, realmente. Então, a parte administrativa vai gerir o dinheiro, vai fazer com que o dinheiro seja gasto de uma maneira consciente, reinvestido de forma consciente. A forma operacional vai satisfazer o seu cliente para que ele permaneça ali. Então, tudo que foi prometido no atendimento, você tem que entregar além para o camarada ele falar, não, eu não quero nem procurar outro lugar, vou estar aqui. Então, o dinheiro continua entrando nesse sentido. E o atendimento? O atendimento é o que vai trazer novos clientes. Se essa entrada acabar, uma hora tudo vai desmoronar. Então, o atendimento realmente ele é primordial. E numa realidade de alta tecnologia, às vezes a gente investe tanto em tecnologia ou volta as nossas vistas tanto para isso, para novos aplicativos, para ferramentas que vão encurtar o tempo de resposta de tanta coisa, e a gente acaba esquecendo que pessoas se conectam com pessoas. Elas não se conectam só com aplicativos ou alguma coisa assim. Então, o atendimento é primordial. O que eu falo sempre para as pessoas que trabalham no nosso comercial, eu falo o seguinte, tem 2 premissas, porque protocolo de vendas tem vários, né? Então, você segue alguns protocolos, primeira etapa, segunda etapa, poxa, você sentiu ali que o camarada entrou em estado de compra, é hora de você começar a avançar para o fechamento e tal, mas a gente tenta sempre fazer isso de maneira muito espontânea. Mas o que eu passo para eles é o primeiro passo antes do próprio primeiro passo propriamente dito, que seria a premissa. Eu falo, se você não amar pessoas, você não vai vender bem. E se você não acreditar e amar o que faz, tão pouco você vai vender, você também não vai vender bem. Então, eu falo para a galera lá, vocês têm que brilhar os olhos. Você tem que encantar um cliente antes mesmo de você falar sobre o seu produto. Curiosamente, quando eu palestro, quando eu estou em algum lugar falando com alguém, eu não sei por isso. Aliás, eu sei porque isso acontece, mas, curiosamente, as vezes que eu fiquei mais sem palavras foram as vezes que eu mais convenci alguém.
porque eles viram verdade nos meus olhos, no meu jeito de falar, na minha falta de palavras, eles conseguiram traduzir, porque ecoou lá dentro, sabe? E é até meio que um jargão, mas quando eu parei de tentar bater meta, parei de tentar vender e comecei a tentar ajudar as pessoas, fez total diferença e aumentou os resultados da minha própria venda. Na frente da minha sala, no meu escritório, na frente da minha mesa, tem uma frase chamada, que escrita assim, Remember why you started. Se lembre por que começou. E sempre eu olho ali. E aí, quando o camarada entra, como você sabe, eu falei, a gente trabalha com ensino de idiomas, uma das primeiras perguntas é, por que você está querendo fazer isso? E aí, depois que ele responde, eu entendi, aí eu falo, a partir de agora eu sei como te ajudar. A partir de agora, se eu não sei, eu posso começar a te ajudar a partir de agora. Você quer morar fora? Então vamos pensar. Você quer passar numa prova? Então vamos pensar. Você quer estar pronto para promoção? Então vamos pensar junto. Você quer fazer uma surpresa para alguém? Vamos pensar junto. E aí quando o camarada ele sente que você está mais preocupado com o sonho dele do que fazer essa venda, ele vai virar o seu amigo. E a venda só acontece num ambiente de amizade. Depois que você estabeleceu essa conexão, as suas chances de conversão de venda foi muito alta. Ah, e ele percebe quando você está sendo verdadeiro ou não. Cara, isso fecha o assunto de uma forma muito interessante, porque eu estou sempre falando que todo negócio tem que ser construído ao redor do cliente. Que quando a gente foca em atender a necessidade, a prestar o serviço, que a venda acontece por consequência. Né? Se a gente está pensando o tempo inteiro em vender, você acaba entrando no empurrômetro, né, se é que essa palavra existe, de empurrar o produto, e o cliente muitas vezes percebe isso, você só está interessado em vender, em ganhar o seu. Agora, quando você está lá para prestar um serviço de fato, você vai entender a necessidade dele, que é o que você acabou de falar agora, entender o porquê que ele quer aquilo, o que é importante para ele, e aí você vai encaixar o seu produto atendendo aquela necessidade da melhor forma. Ó, que produto eu tenho que atende isso que você quer, desse jeito ou desse outro jeito aqui. Então, amarra isso de uma forma que assim, isso não requer grande investimento, né? Exatamente. A gente está falando de finanças, muitas vezes o empresário fica, poxa vida, mas eu não tenho dinheiro para investir e tal. Mas isso é o básico, e é o básico muito bem feito, que é o que traz resultado, e requer tão pouco investimento, basicamente algum tempo seu dentro de uma sala, alguns tempos seu conversando com a sua equipe, muitas vezes você não precisa nem trazer ninguém de fora, e é o básico muito bem feito que vai te levando. Exatamente. E se a gente está falando de um funcionário, se você que é o proprietário da sua empresa, se não for você que vende, você delegou, confiou isso a alguém e isso é muito importante. Então esse alguém ele vai fazer bem feito, ele vai fazer com o olho brilhando a partir do momento que ele olhar os seus olhos brilhando também. Porque você como líder, sua função é inspirar. Por mais que você não tenha conhecimento técnico, a pessoa na hora que ela estiver meio que à deriva, na hora que ela estiver meio que sem esperança, ela vai lembrar de você falando alguma coisa, ou melhor, até mesmo quando te faltou as palavras, e o seu funcionário, o seu soldado, o seu amigo que marcha ombro a ombro com você, vai falar, não, eu não posso desistir, eu vou continuar. Então, o papel do líder é esse, inspirar todos os que estão abaixo, por mais que ele não tenha o conhecimento técnico, mas inspiração por parte dele não pode faltar, e ele tem que contagiar todo mundo, e aí todo mundo vai fazer o que ama, e a partir do momento que faz o que ama, é mais verdadeiro, e o resultado vai vir. Cara, sensacional. A gente está chegando aí ao final. O Instagram derruba a gente com uma hora e pouquinho. A gente está aí com 50 minutos agora. Então, só para a gente fechar, né, como é que você pode concluir tudo isso que você falou aqui hoje em algumas palavras, algumas dicas mais especiais ali, para a gente poder matar esse assunto? Legal. Não caia na armadilha de achar que você e o dinheiro não combinam. Não caia na armadilha de achar que falar sobre dinheiro você está sendo pouco espirituoso. Dinheiro e ser humano, eles estão intrinsecamente ligados. E pessoas estão esperando você se organizar financeiramente para que aquilo que mora dentro de você ganhe escala e alcance essas pessoas e você transforme a vida delas, seja fazendo a sua empresa prosperar, seja fazendo o seu caixa particular prosperar. Então, faz o seu dever de casa, resolve sua vida financeira o mais rápido possível, pega as dicas que foram dadas ao longo desses minutos e vamos ser melhor, inclusive no nosso bolso. Deu uma travadinha em alguns segundos aqui, mas já estou de volta.
E a ideia foi essa aí, vamos ser melhor sempre. Mais uma vez, cara, quero te agradecer de verdade por estar aqui, 10 e pouco, né, 10h20 da noite, para a gente poder bater esse papo, poder levar essa mensagem para a galera. A gente leva muito essa mensagem depois gravado, então, como eu disse, fica gravado no IGTV do Instagram, fica gravado no Facebook, fica gravado no YouTube, eu não tiro de lá. Então, a gente vai levando essa mensagem cada vez para mais pessoas. Sempre peço para as pessoas compartilharem isso, para que a gente possa realmente contribuir com as pessoas. Costumo dizer que eu vejo no empreendedorismo, eu vejo no varejo especialmente, o oxigênio da economia. Quando a gente consegue fazer com que uma empresa se fortaleça, com que ela mantenha a equipe que ela tem sem ter que dispensar, quando ela contrata mais uma pessoa, a gente consegue fazer com que realmente a economia gire. Uma pessoa que você contrata, ele vai consumir em diversas outras empresas, na padaria, na farmácia, no supermercado, no posto de gasolina, na escola das crianças, na papelaria e um monte de lugares. Então a gente acaba com isso contribuindo com outras empresas e, por consequência, com outras pessoas também, que vão ser empregadas em outras empresas, que vão também distribuir os seus rendimentos. Então, quanto mais a gente ajuda a fortalecer as empresas, a gente ajuda a fortalecer a nossa comunidade, a gente ajuda a fortalecer a sociedade que a gente vai deixar para os nossos filhos. Isso não tem dinheiro que pague, né? É verdade. Bora ser melhores. É isso aí. Cara, grande abraço para você, sucesso nos negócios, sucesso nesse projeto e que a gente possa voltar a fazer outras lives aí mais para frente. Com certeza. Estou à disposição. Muito obrigado. Foi uma honra. Obrigado mesmo. Valeu. Falou. Galera, eu sou o Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Um grande abraço. Vamos juntos, evoluindo sempre. Juninho, vamos junto, evoluindo sempre. Vamos Valeu. nessa. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.